É um Atlético Mineiro que precisa se repensar para a temporada 2011. Aquela aposta em grandes nomes, pela saída do Ricardinho e até do Zé Luiz, mostra que é um desvio de rota da equipe do Dorival Júnior. Claro que houve muito mais problemas de relacionamento do que propriamente técnicos, táticos e físicos, mas algumas coisas precisam mudar no Galo. E começaram a mudar, pelo menos em termos de nomes e de ideia de jogo, na vitória sobre a Caldense 2-0 em Poços de Caldas. Vamos ver aqui, com a ajuda do Tacticalpad, o que aconteceu no domingo. Foi uma atuação brilhante do Galo? Claro que não foi, até porque o time que começou com o Dorival Júnior foi muito mexido. Na meta, o Renan Ribeiro, depois de muito tempo, ou desde o Diego Alves, o Galo tem um goleiro confiável, não precisa mexer. Daí pra frente que as coisas se complicam. O Rafael Cruz não fez um primeiro tempo bom, foi até substituído no intervalo, entrou o Bernard para quebrar o galho, meia, jovem meia, baixinho meia, de 1,66 m, o Bernard veio jogar aqui, ó, na lateral direita, mas na verdade começou na linha de 3 armadores do time do Dorival Júnior. Na zaga, em condições normais, Feber, que é de seleção brasileira, e Leonardo Silva, apreensivo, dão contra o recado. E à esquerda, o Guilherme Santos, que começou no Vasco em 2007, esteve na Espanha e participou até de um rolo de 10% para lá, 10% para cá, da negociação do Diego Alves, de alguns dos direitos do Diego Alves com a Almeria, é uma opção interessante, ao menos pelo apoio. Na lateral, na marcação, já é problema como muitos dos laterais do Brasil. No meio campo já começa a aparecer jovens soluções, como o canhoto Felipe Souto, jogador muito bom, muito jovem, tem apenas 20 anos, revelado em março, canhoto de qualidade, bate falta, bate escanteio, pode ser um começo de um novo Atlético Mineiro. No meio, Serginho sempre eficiente, e daqui para cá, as alternativas mostradas em Poços de Caldas, Bernard pela direita, Jackson, que veio do Horizonte do Ceará lá no meio do ano passado, e mais o Mancini, que retornou da Europa, são as opções de velocidade, o Magno Alves sempre presente e sempre artilheiro. Esse foi o time que começou e terminou o primeiro tempo empatando em 0-0. Depois o Dorival colocou gente mais experiente, como por exemplo o Daniel Carvalho, que fez a jogada do primeiro gol marcado pelo Ricardo Bueno, e depois o eterno vovô Magno Alves, que deu números finais ao placar. Detesto essa expressão, mas mostra pelo menos alguns números da equipe do Dorival Júnior, que está longe do ideal, está classificado para a fase decisiva do Mineiro, porque é mera obrigação, mas ainda está devendo bola, deve opções. Ainda acho que o Guilherme, que era do Cruzeiro, que veio do futebol da Ucrânia, pode ser uma opção boa, mas mudou tanto o Atlético Mineiro e tem mudado tanto nas últimas administrações, mesmo na do Alexandre Calil, que fica difícil saber qual é a do Galo. Se um time que aposta em experientes como Magno Alves e Mancini, ou nessa molecada como o Felipe Souto e outros que podem surgir, mas que não surgem a qualquer hora. O que é fundamental é que o Atlético Mineiro primeiro mantenha o Dorival Júnior. Você pode discutir uma outra coisa, mas é um baita treinador, mais do que promissor, uma realidade entre os técnicos. Mas pelas carências do elenco e pelas dificuldades também financeiras do Galo e de outras equipes, esse time, talvez enxertado de mais jovens, pode ser um início para mais um novo recomeço atleticano. Não está tão difícil para o Fogão se classificar para a fase semifinal da Taça Rio, mas precisa jogar mais, ousar mais. Aquilo que não vinha acontecendo com o João Santana, também não começa tanto assim com o Caio Júnior, e até porque no clássico do Engenhão contra o Flamengo, deu o Flamengo que há 6 jogos não vencia o Botafogo, eram 2 vitórias do Fogão e 4 empates, mas é um Flamengo que se não brilha, e não brilha mesmo, pelo menos não perde, é o único grande brasileiro que ainda não foi derrotado em 2011. Também pelas felicidades, a gente vai tentar mostrar aqui com a ajuda do Tacticalpad como o Flamengo venceu o Botafogo no Engenhão, e mais um clássico que não foi aquelas coisas no Rio de Janeiro, e em praticamente todo o Brasil não temos visto os grandes jogos. Do lado aqui da equipe vencedora, o Flamengo jogou de novo com uma linha de 4 na zaga, com o Felipe, Léo Moura fundamental para armar a jogada desse belo gol que sacramentou a vitória no finalzinho, com o Léo Moura tocando para o Thiago Neves. Voltando à zaga do Flamengo aqui com o Léo Moura, o Wellington, Davi Braz bem na esquerda, o Wellington nem tanto à direita, e à esquerda o Rodrigo Alvim. Um jogo interessante. O Rodrigo Alvim, a torcida até poupou, até pela boa vitória do Flamengo, mas continua com muitas deficiências na marcação e mesmo no apoio. E quando no primeiro tempo acertou um cruzamento à la Ronaldinho Gaúcho, o Gaúcho cabeceou como se fosse o Rodrigo Alvim. Aí fica complicado. Mas foi menos complicado para o Flamengo, porque o meio campo marcou muito bem. Maldonado bem de novo na cabeça da área, Williams errando menos passes e marcando mais à direita aqui o meio campista Everton, e à frente saindo mais para o jogo Renato Abreu, às vezes um terceiro volante, às vezes o segundo meia, para deixar o Thiago Neves centralizado, mas também caindo à direita, como apareceu para fazer esse belo gol, o primeiro do Flamengo a 34 do primeiro tempo, ou o Thiago Neves caindo à esquerda, como matou o jogo no finalzinho da primeira etapa, depois de belíssimo passe do sempre constante Léo Moura. À frente, David muito mal, não que Diego Maurício tenha entrado melhor na segunda etapa, mas David
por dentro, para a direita de novo não funcionou. E a esquerda, um ou outro brilhareco do Ronaldinho Gaúcho, mas pela imensa capacidade, imenso potencial do Ronaldinho, não dá para dizer que ele esteja devendo futebol. Até porque fez o gol do título da Taça Guanabara, o Flamengo ainda não perdeu, tem um certo período de readaptação, havia 10 anos que o Ronaldinho Gaúcho não jogava em campeonatos nacionais, mas como vemos, está devendo bola ainda o Ronaldinho. Pelo que pode jogar, está devendo. Mas quem deve muito mais, ainda sonha com a classificação que eu acho possível, é o Botafogo do Jefferson, que dessa vez não conseguiu operar milagres, do Alessandro, que foi mal na direita, né? João Felipe, zagueiro que veio do Figueirense, que teve alguns momentos de vontade, de raça, celebra até dividida, uma coisa para a gente discutir outro dia numa coluna do Lance, ele vibra quando dá um bico para a lateral, enfim, coisas do futebol moderno. Na esquerda, Antônio Carlos, que não comprometeu, e aí sim, na esquerda, Somália não foi bem. Quando entrou o Guilherme, o Botafogo pelo menos apoiou melhor, e pela, digamos assim, personalidade do jovem lateral esquerdo Guilherme, talvez seja uma opção melhor para o Caio Júnior. No meu campo, Marcelo Mazzi e Herávalo Rios não fizeram uma partida, Bruno Thiago deu uma movimentação interessante, é volante, mas às vezes quase que foi um meia pela direita, e depois a esquerda de novo apagado. Everton não pode ser o único camisa 10, o único articulador do Botafogo. Fogão até melhorou na segunda etapa, quando entrou o Lucas, exatamente aqui no lugar do Bruno Thiago, o Lucas lateral direito que veio do Figueira, mas que pode eventualmente jogar mais à frente, porque apoia muito melhor que marca. E até foi uma opção interessante aqui para a direita o Lucas, combinando com o Herrera, que jogava a direita e a esquerda, e colocou o Abreu, que não foi municiado como deve. O Botafogo até melhorou no segundo tempo, quando entrou depois o Caio, na equipe do Caio Júnior, a equipe também foi bem, mas era uma equipe muito limitada. Sem o Michael Suel machucado, sem o Renato Casaco foi para a China, falta um armador e faltam outras tantas coisas ao Caio Júnior, que dificilmente vai fazer o milagre que o João Santana fez no ano passado ao dar um título estadual. Mas com tempo e capacidade, e o Caio Júnior tem competência, vai arrumar um Botafogo melhor para o Brasileirão. Já o Flamengo já está na final do estadual, ainda está invicto, segue forte, segue firme na Copa do Brasil, e pela capacidade, pelo time e por Vanderlei Luxemburgo, é claro que luta em 2011 para ganhar tudo que vier disputar. Estadual, Copa do Brasil e até mesmo Brasileirão. Mas para isso, claro, precisa de reforços e precisa jogar mais do que o futebol, ainda sem derrotas, tem mostrado até agora, em 2011, o time do Luxemburgo. O São Caetano agora é o 8º colocado do Campeonato Paulista, está na última posição do G8 e desse jeito, faltando uma rodada para acabar o campeonato, vai se classificar para a fase de quartas de final. E aí, se a tabela terminasse, se o campeonato terminasse assim, teremos de um lado o grande líder Palmeiras enfrentando o São Caetano num jogo só. E num jogo só, sem a vantagem alguma para o Palmeiras, a não ser a de mandar o jogo na sua casa, embora o Palmeiras no momento não tenha casa pelas reformas na Arena Palestra Itália, basta o São Caetano fazer o que fez contra o Corinthians no Pacaembu, segurar-se bem, marcar e ser letal no contragolpe para eventualmente a melhor campanha acabar sendo eliminada já nas quartas de final por conta do regulamento burro que sequer dá a vantagem de melhor campanha, pelo menos no empate por 90 minutos. E se tem um time perigoso, é esse do São Caetano, que mereceu vencer o Corinthians no Pacaembu, mantendo uma escrita que existe há 11 anos, desde o primeiro jogo lá no ABC entre Corinthians e São Caetano. O São Caetano tem 3 vitórias a mais nesse confronto do que o Corinthians, coisa de um futebol maluco. Mas não foi coisa de maluco não, foi coisa de uma equipe competente, dirigida pelo Ademir Fonseca, técnico campeão paulista em 2002 pelo Ituano. Naquela vez a gente teve os estaduais minimizados ou sem a maior importância, foram os torneios regionais que foram o must, digamos assim, no calendário. O Cruzeiro, por exemplo, que foi campeão do Sul Minas, e o Corinthians foi campeão do Rio São Paulo, ampliado, vencendo na final o São Paulo. E naquela oportunidade o Ituano acabou sendo campeão paulista de 2002, bem montado pelo Ademir Fonseca, que vai fazendo a mesma coisa no São Caetano. Apostando em nomes experientes, como o eficiente goleiro Luiz, 3 zagueiros, Jean Holt, aquele cara do São Paulo, da Ponte Preta, não é grande coisa, mas jogou bem no domingo, o Anderson Marques e o Thiago Martinelli, aqui pela esquerda, zagueiro histórico do São Caetano. 2 alas que são muito mais marcadores que ofensivos, o Arthur e o Bruno, embora o Arthur tenha sofrido um pênalti juvenil, de uma maturidade de Teletubb do Leandro Castan, e convertido pelo Eduardo, que vive um momento maravilhoso. Em 2 jogos, o camisa 9, que já passou pelo Sport, pelo Atlético Mineiro e pelo futebol da Turquia, marcou 7 gols. Só isso. O primeiro e esse segundo golaço que a gente está vendo contra o Corinthians, uma jogada sensacional entre o Ralf e o Castan, que teve uma péssima partida no Pacaembu. Mas voltando ao esquema aqui do São Caetano, são 3 zagueiros, uma linha de 4 com o Arthur na ala direita e o Bruno Recife na ala esquerda, 2 volantes, Augusto Recife, que evidentemente não é parente do Bruno, e o
Souza, no meio campo Ailton, que foi vice-campeão paulista pelo Paulista em 2004, perdendo para o próprio Azulão, que dá velocidade, é um ataque que tem Antônio Flávio, vice-campeão ano passado pelo Santo André, e o Eduardo, o atacante, um time bem montado e que deverá causar estragos, ou pelo menos atrapalhar a vida dos grandes já na fase de quartas de final do Paulistão. Agora, quem vai ter problemas até por viver o seu pior momento é o Corinthians, que tem Júlio César na meta, uma linha de 4 zagueiros, e aí fica difícil com o Moradei, com o Alessandro fora de jogo, ou é o Moradei ou o Moacir, que entrou aos 34 minutos e conseguiu entrar tão mal quanto o Moradei. Na zaga, Chicão e Castan, que vai mal, Fábio Santos, que teve uma tarde infeliz. No meio campo do técnico Tite, são 2 volantes, o Ralf e o Paulinho, 2 meias que tentaram ser meias, Ramires péssimo e o Moraes a cada partida pior, e à frente Ledson, que não conseguiu fazer os milagres habituais, e o Irã, que lutou, caiu pelos lados, mas não é o atacante ideal, até porque Adriano, que foi apresentado só para maio, e evidentemente não será no Campeonato Paulista alternativa para o Tite, que de novo montou um esquema com 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, mas com Moraes muito mal, Danilo não melhorando muito, com Ramires muito mal e o Bruno César melhorando um pouquinho a partir do intervalo, o Corinthians teve seríssimas dificuldades para criar, e com uma defesa desprotegida em má atuação individual, fica difícil. Ainda dá para o Corinthians, claro, porque tem camisa, tem história, maior dos campeões paulistas, mas do jeito que está, e com tanta gente que o Tite perdeu de janeiro para cá, fica difícil. E com essa bolinha, fica ainda mais difícil passar até mesmo pelas quartas de final. Se tiver um adversário não muito complicado, e isso pode acontecer com o Corinthians, ainda dá, e o Corinthians você tem que sempre respeitar, mesmo que esse time esteja jogando muito menos do que a história e a glória do Corinthians pode exigir, pode mandar.